Olá, eu sou a doutora Mariana, nutricionista do Dr. Fan. Eu vim aqui conversar um pouquinho sobre mitos e verdades sobre os carboidratos. Vamos lá? Então agora vamos às perguntas dos nossos pacientes e clientes aqui do Dr. Fan. Primeira pergunta: todos os carboidratos fazem mal? Bom, primeiro vamos esclarecer o seguinte. A gente tem que pensar que carboidrato é um nutriente e nós consumimos alimentos fontes de carboidratos. Dentro desse rol de alimentos, nós temos os açúcares. Eles podem estar presentes na alimentação em quantidades moderadas e não exagerar por conta do excesso de peso, problemas que podem acontecer com o uso excessivo de açúcar. Além do açúcar, nós temos também o grupo dos energéticos, como arroz, massas, pães, farinha, batata, mandioquinha, mandioca, que são os alimentos que dão energia para as nossas atividades do dia a dia. Então é importante que tenham esses alimentos presentes na alimentação. Claro que energia em excesso acaba também levando ao ganho de peso, mas também não pode faltar, porque senão causa um cansaço, fraqueza, até uma instabilidade de humor, a fadiga, a falta de vontade de fazer exercícios. Então, os carboidratos, eles são importantes na alimentação em quantidades moderadas e adequadas de acordo com o estilo de vida de cada um. Claro que as pessoas que fazem exercício físico têm uma necessidade maior de comer esses alimentos que dão energia e em algumas patologias pode haver uma restrição também, mas claro que isso é de acordo com a prescrição dos profissionais de saúde, principalmente o nutricionista, que pode fazer a adequação dessa orientação para a patologia ou para o exercício em alimentos no que realmente é possível de comer desse grupo de alimentos. E tem mais uma fonte de carboidratos, que são as frutas. As frutas, os sucos, que além dos carboidratos também tem água, vitaminas, minerais na composição. Então são alimentos que devem sim ser escolhidos, ser introduzidos na alimentação sem exagero, mas que é previsto que tenha no dia a dia, que não faz mal. Então, os carboidratos, quando prescritos na quantidade certa, eles não fazem mal, pelo contrário, são importantes também para a saúde. Então, vamos à próxima pergunta. Para ter uma alimentação saudável, preciso cortar carboidratos? A gente já viu que uma alimentação saudável, ela também inclui os alimentos fontes de carboidratos em quantidades moderadas, carboidratos com uma qualidade nutricional melhor, então as frutas, os sucos, as batatas, os tubérculos de modo geral. E no caso do arroz, da farinha, dos pães, o ideal é que sejam os integrais, porque eles têm mais fibras e eles acabam sendo mais nutritivos, fazendo uma ação melhor no intestino. Então, não se deve cortar carboidratos, não. Pelo contrário, eles têm que estar presentes na alimentação, dentro de uma alimentação equilibrada, que vai fazer com que a pessoa consiga seguir isso a longo prazo. Vamos para a próxima pergunta. Se eu parar de ingerir carboidratos, vou emagrecer? O que acontece é que nós temos um estoque de glicogênio que é proveniente do carboidrato no nosso corpo. E para cada molécula de glicogênio, nós temos 3 de água ligadas. Então, quando acontece essa diminuição do carboidrato na alimentação, acontece a diminuição desse glicogênio e da água no corpo também. Qual que é o resultado? Diminuição do peso da balança. Então, as pessoas que seguem essa estratégia de tirar os carboidratos, num prazo muito curto, como uma semana, 2, já vê uma redução de peso na balança e normalmente a pessoa fica contente com isso. Quem não fica somos nós, profissionais, porque sabemos que essa diminuição de peso foi às custas de massa magra e não de gordura. E ainda, quem faz essa restrição de carboidratos, depois, se um dia comer um docinho ou comer uma porçãozinha pequena, como fez uma restrição anterior,
vai acabar tendo vontade de comer mais, ter mais chance de ter compulsão. Então acaba que não consegue se controlar, vai consumir numa quantidade abusiva e aí acaba recuperando todo o peso que perdeu e ainda mais um pouquinho, levando aquele famoso efeito sanfona. Então, nós preconizamos que o emagrecimento ele seja feito com equilíbrio, com a inclusão de carboidratos. É claro que para emagrecer precisa ter uma redução nas calorias ingeridas. Então vai ter uma redução de carboidratos, de gordura, mas uma redução pequena. Vai ter incluso em alguns momentos esse carboidrato no dia, para depois a pessoa não ter essa compulsão, vontade de comer doces e, pior de tudo, voltar todo o peso que perdeu. Então a recomendação, novamente, seguir uma alimentação balanceada, equilibrada e de preferência sempre junto com um profissional. Bom, ainda sobre esse assunto de carboidratos, claro que tem mais dúvidas. Devo consumir carboidratos antes de me exercitar? Então, nós devemos consumir os alimentos fontes de carboidratos ao longo do dia e principalmente quando vai haver gasto de energia. Por isso que, quando vai chegando perto da hora de dormir, pode-se reduzir a ingestão desses alimentos, porque à noite, na hora de dormir, o gasto energético é muito baixo. Agora, se vai acontecer o exercício físico, principalmente exercícios que têm uma duração maior ou que têm uma intensidade maior, como a musculação, uma corrida mais rápida, o futebol, alguns outros esportes coletivos que têm intensidade, então a ingestão desses alimentos fontes de carboidratos antes do exercício é fundamental para a qualidade do exercício. E para a gente completar as perguntas dos carboidratos, se é integral, ele não engorda? Então vamos pensar na diferença entre os alimentos que são brancos ou refinados e os integrais. A diferença é que o integral, ele continua com as vitaminas, os minerais, as fibras do grão, vai até um pouquinho mais de proteína, de gordura, em relação ao refinado. O arroz, por exemplo, o arroz polido, ele perde todos esses nutrientes. Então, um arroz branco, o arroz integral, tem um valor calórico similar. A diferença é no valor nutricional, que o integral é maior em relação a fibras, vitaminas e minerais, enquanto o branco é aquele carboidrato puro, simplesmente, que está sendo ingerido. Então, claro que a preferência deve ser alimentos integrais que são mais nutritivos, mas aí vale o paladar, vale o sabor. Temos pacientes que aceitam muito bem os alimentos integrais, então sempre que for possível incluir esses alimentos integrais, vale a pena. Mas também a gente escuta em consultório que tem pessoas que são resistentes, que não gostam, que não têm o paladar para comer esses alimentos integrais. Fiquem tranquilos que a gente consegue substituir esses alimentos por outros que também têm alto valor nutritivo, como por exemplo o feijão. A mistura do arroz com feijão, o feijão é rico em fibra, vitaminas, minerais, até proteína, que pode complementar esse arroz. Mas essa adequação, lembra que tem que ser feita pelo profissional nutricionista. Bom, então, como nós vimos, a gente consegue incluir alguns alimentos no nosso dia a dia, assim como nós também conseguimos excluir, fazer combinações que são saudáveis, tudo isso sempre individualizado. Se você gostou dessas dicas, pode continuar mandando perguntas que nós estamos à disposição para responder. E se tiver dúvidas, pode nos procurar também no Dr. Fan, que serão muito bem-vindos. Dr. Fan, sua saúde e o nosso compromisso.